Ok, está grabando. Então, assim, vamos a dar uma geral primeiro do teorema Stokes e teorema de divergência e vamos tentar dar umas dicas dos exercícios que foram colocados nas provas, né? Então, para o teorema Stokes, tem que lembrar o quê? Primeiro, veja que o que faz o teorema Stokes? O teorema Stokes serve para calcular uma integral de linha. ¿Ve? Isso aqui é uma integral de linha. Como a gente calcula integrais de linha? Usando a definição, parametrizando a curva que foi dada parametrizada, se substitui aqui e se sai, como na primeira prova. Isso aqui não tem mais nada que fazer no sentido de entender o que é uma integral de linha, né? Mas essa integral de linha, através desse teorema aqui, pode ser feita de outra forma, esse cálculo, que muitas vezes é muito mais simples, só que temos que entender o que é significado isso aqui na direita. Para trabalhar com isso aqui, você tem que verificar as condições, que tenha essa superfície seja orientada positivamente. Lembrem que positivamente a gente percorre a curva com o vetor normal, vamos apontando para fora da superfície, e a superfície tem que ficar à esquerda. Na medida que a gente se movimenta em sentido anti-horário, a curva deve estar, a superfície deve estar à esquerda. Se é assim, então se diz que a superfície está orientada em forma positiva. A curva, né? Orientada de forma positiva. A fronteira é uma curva, essa curva tem que ser fechada, simples, vai por partes, orientação positiva, né? E F, nos dois casos, é um campo com derivadas parciais contínuas. Pode derivar. Então, para calcular essa integral de linha, vamos supor que está na figura aqui, né? Eu tenho essa curva aqui. Eu quero calcular a integral de linha ao longo dessa curva. Então, o que eu faço é, se eu tenho a superfície, calculo rotacional, né? E esse aqui é o diferencial da mesma forma como se calcula para integral de superfície. Vou calcular uma integral de linha usando uma integral de superfície em particular, que seria essa aqui, onde o campo que vou colocar é o rotacional. Isso que diz o teorema de Stokes, nos vai facilitar. Então, eu poderia calcular essa expressão do lado, se é pedido verificar, teria que calcular ambos membros. Se não, o que a gente está querendo entender aqui, que eu posso calcular uma integral de linha de outra forma. Esse é o teorema Stokes. Entendeu? Sempre você tem que fazer o gráfico disso. Sem gráfico não tem nada. O que diz o teorema da divergência? O teorema divergente, não dá todos os detalhes, só dou toda a parte rápida aqui, não, supostamente vocês já devem ter lido essa parte aqui. Mas o teorema divergente é também importante pelo seguinte, ele permite calcular de outra forma uma integral de superfície. Mas como é que a gente calcula uma integral de superfície? A gente já viu, parametrizando a superfície, calculando esse diferencial, que é o o produto vetorial dos vetores tangentes vezes o diferencial de área, né? É uma forma. Outra forma, bem mais simples, muitas vezes pode ser feita desta forma, calculando uma integral tripla. Mas, para aplicar isso aqui, esse sólido que se puede formar con las superficies, tiene que ser una región sólida, o sea, limitada, lo que quiere decir aquí. Una región limitada, no tiene que estar limitado por todos lados, ¿no? Una región simple que no se cruce. Esa tiene que ser una superficie, esa sería frontera, ¿no? A borda, limite, ¿no? Mas tiene que ser limitada, orientada en forma positiva. Y F es la misma cosa, un campo con derivadas parciales continuas. Entonces, eso aquí é importante o quê? E está explicado num dos exercícios. O que acontece se essa região sólida que a gente precisa não é realmente sólida? Isso está explicado no primeiro vídeo. Como a gente preencher isso aí. Entendeu? Essa parte é importante. Isso é muito provável que coloque uma coisa dessa. Entendeu? Ok, visto isso aí, então a gente vamos ver, então, vamos tentar resolver a nossa prova. Que seria esse aqui. Vamos ver esses exercícios aqui. Você me pidió primero el ejercicio 3, ¿no? Entonces, veja bien. Use el teorema de Stokes para calcular eso ahí. Voy a colocar, en cuanto se leen eso ahí, yo voy colocando un cuadro y yo voy a visualizar. Opa. Voy a colocar el ejercicio en un cuadro. En cuanto se ven ahí, ya voy a compartir. Entonces voy a calcular integral de línea de F de
onde tenho o campo, e dado um campo, esse campo tem que ter diretas parciais contínuas, né? Mas seno x, c menos x, eu vou abrir já. E C a curva é C, interseção de OK. Então vamos tentar fazer isso aí com esse exercício, mas veja bem, nesse exercício eu vou calcular esse integral de linha. Então, esse exercício aqui, se eu quiser calcular a integral de linha, vou aplicar o teorema Stokes. O que tenho que fazer? O que tenho que realizar? Esse exercício aqui é similar, vou mostrar de uma vez para que vocês vejam, que com as coisas que estão no livro vocês podem ver. É similar a esse exercício que está feito aqui no livro. Já vou mostrar. No livro, eu acho que é bem parecido a esse aqui. Esse aqui, por exemplo, exemplo 1. Calcula a integral de linha, onde está dado o campo, e C é uma curva de interseção de um plano com um cilindro. É exatamente o que está pedindo o exercício 3. E o cilindro também está ao longo do, neste caso, ao longo do Z, né? Então, vejam esse exercício. Como é que a gente faz isso aqui? Vou mostrar isso para que vejam que esse exercício que eu vou mostrar é a mesma coisa. Primeiro que você tem que fazer é o esboço da curva e da superfície, né? Isso aqui é um cilindro que abre para cima, né? Ao longo do eixo Z, que é a variável que falta. E acima C, 2 menos Y, é um plano. Então, aqui vamos ver. Isso aqui tem que ser feito. Já vou mostrar em aula como que a gente faz de novo isso aqui. Isso aqui, né? Então, essa é a minha curva. Eu tenho que calcular essa integral de linha. Só que uma forma de calcular isso aqui é encontrando essa curva e parametrizando a curva, como a gente fez nas primeiras aulas. Só que para encontrar essa curva aqui, você, bom, a gente já sabe, a gente pode interceptar o cilindro com o plano, encontra a equação dessa curva, parametriza e resolve, sem precisar usar o teorema Stokes. Só que agora, bom, necesito, vamos usar o teorema Stokes, então temos que aplicar isso aqui. E como que a gente faz? Bom, temos que calcular o rotacional do campo. Nesse caso, o campo é isso aqui. Você calcula o rotacional, parcial em x, em y, em z, você calcula. Isso que você vai colocar. E o ds é a mesma aquela expressão que a gente usa para integral de superfície. Aqui está na equação, usando a equação de 16, 7, 10, porque vamos fazer a mesma coisa. Para que você veja, se você, esse exercício que eu coloquei, está praticamente com o que a gente viu aqui, 16, 7, 10. A equação dice, esse aqui. Como se calcula multiplicando, por exemplo, isso aqui, se z é uma função de x, y, então eu poderia usar essa fórmula aí. Eu vou anotar aqui, para não... Porque depois eu mostrei na aula passada, nos exercícios, que muitas vezes a gente pode calcular isso de várias formas. Professor, a gente não está vendo o quadro, tá? Ok, já vou... No, eu sei que não estão olhando. Eu sei que não estão vendo, porque... mas o livro está... Estão vendo, né? Estão... Sim, o livro sim. É só para lembrar a fórmula, né? É só para lembrar a fórmula. E a integral de superfície a gente pode calcular dessa forma também aqui. FB. Isso a gente pode usar. Então, F vezes o produto escalar do campo, né? Diferencial de área, essa fórmula 9. Então, vou agora fechar. Vamos agora interromper. Espera que me estão escrevendo aqui.
estamos un montón de cosas aquí, resolviendo varias cosas simultáneamente. Então, agora sim dá para o quadro, né? Agora sim. Agora sim, ok. Então, o exercício é esse aqui. Vamos calcular esse integral de linha, onde esse é o campo, e vamos usar o teorema de Stokes. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é o esboço. Por que o esboço? Porque ele nos vai permitir encontrar os limites de integração. Sem esboço não está valendo nada, tem que fazer o esboço. Isso já sabemos desde o início. O que vamos a esbozar? Bueno, a curva, qual é a curva? A curva de interseção desse cilindro com um plano. Isso pode ser que dificulte um pouco para vocês, mas vocês, como vão estar em casa, você pode usar um pacote computacional para graficar isso, que já sabem, já avaliamos, e depois me faz o esboço à mão, porque preciso que verificar que vocês sabem isso, sabem fazer isso, né? Então, eu tenho um cilindro em XY. Esse aqui é similar àquele que está no livro, né? É similar. Com outras equações, né? Então, veja bem. Vamos tentar ver cada um desses. O que é esse aqui? Esse aqui. Um cilindro em XY de raio 2. XY. Espera aí, vou fechar aqui então. Só um momento aqui. Então, esse aqui seria o cilindro, né? Fecha a porta. E em casa. Esse seria o cilindro, né? Já vocês conhecem, ao longo de Z. E depois esse plano aqui. E vamos fazê-lo junto. O que seria esse plano aqui? Ao longo de Z. Em XY, né? Essa é a equação. Copiei XY. Acho que copiei errado. Deixa eu ver. Esse só deixa eu ver se copiei bem um exercício. Ah, não, XC. 3x mais 2z. 3x mais 2z, desculpa. A gente percebe rápido, né, o erro. Então, quando x é 0, z é 3. 1, 2, 3. E quando z é 0, x é 2. X é 2. Então, essa reta aqui, que como plano, ao longo da variável em falta, que é o y, você teria que interceptar esse plano com esse cilindro. Então, como ficaria interceptando o plano com o cilindro? Vou fazer agora os dois juntos, né? Que seria... Não quero apagar isso aqui, mas vou apagar. Deixa eu ver, não. Seria... Vou desenhar primeiro... Eu já sei que este aqui em 2. O cilindro por aí, né? Vou desenhar primeiro o quitante, mas vou estender, né? E eu sei que passa aqui e aqui. Essa reta aqui vai para lá, né? Se desenhar aqui no primeiro quitante, esse é um plano que vai cortar um cilindro, se vai cortar assim. Mas me vai cortar aqui, porque ele passa assim, né? Me vai cortar aqui. Então, se desenhar no primeiro quitante, vai ser esse é o plano, esse é o cilindro que vai para cima. Não sei se dá para ver aí. Uhum. Só que, na verdade, seria uma coisa assim, então no primeiro octante. Seria
Aqui estaria faltando o quê? Faltaria a parte de cima e a parte de cima. Que seria todo isso aqui, né? Que seria o cilindro. Teu cilindro e teu plano. E esse aqui seria a curva C. Não sei se dá para enxergar. Dá sim, professor. Tá bom. Então, um esboço, pelo menos que seja para determinar qual é a curva, né? Isso aí. Porque tem que fazer isso para depois ver a orientação e sacar o limite, né? Então, o que eu vou fazer eu? Eu vou calcular um integral de linha. Um integral de linha de f de r. Mas, para isso, eu vou calcular com o teorema Stowe o rotacional do campo desse. Rotacional é um vetor. Portanto, aqui aparece um produto escalar, né? Tenho que calcular o rotacional. Isso aqui é como resolver uma integral de superfície. Então, rotacional, a gente calcula, como a gente sabe calcular rotacional, então, é F, já, I, J, K. Esse campo é, deixa eu ver como é que é esse campo. Vou colocar o campo. O campo é, espera aí que não sei onde eu coloquei o campo é y menos x más seno x seno x. Y menos x más seno x. C menos x más coseno y. E os x menos y más LX. Z. Parcial em x, parcial em y, e J, parcial em y, parcial em z. Ok. Então, como a gente calcula isso aqui? Tá bom, em I, deriva-se em y menos deriva-se em z. Derivação em y menos 1, derivação em z mais 1. Menos, parcial em z, menos 1, né? Seria menos 2. Me verifica aí se acaso comete um errinho, tá? Então, se copiar alguma coisa errada aí, y menos, deixa eu verificar para y menos x más z menos x, c menos y, x menos y. Ok. Em J, deriva em x, 1, menos deriva em z, que não tem 0. Seria menos 1, trocando o sinal, né? Menos 1, trocando o sinal. E em z, deriva em x, menos 1, deriva em y, 1. É menos 1 também, né? Menos 1, menos 1. Menos 2. Esse é o rotacional. Até aí? Perguntas até aí? Sem perguntas, professor. Tá. Ok. Agora, veja bem que como minha superfície é essa aqui, essa é a curva e essa é a superfície que eu estou relacionando. A superfície que está envolvida aqui é aquela cuja fronteira é C. Né? A fronteira é C, essa aqui. Então, essa que está aqui eu posso ver como uma função de xy. Uma função de xy. Entendeu? Professor, a lateral do cilindro também vai entrar no cálculo? É a superfície toda ou é só a tampa, assim? A lateral vai determinar o limite de integração.
Não é porque na outra o professor pintou ali, eu confundi ali. Na outra ali. Tá, essa que está aquí. Ah, tá. Ese es el cilindro cuando tú proyectas, cuando tú olhas de cima a superficie. Cuando tú olhas de cima, entonces va a aparecer un círculo, que es por causa del cilindro. ¿Entendió? Aham. Ok. Sea a superficie intersección do plano com um cilindro. Então, isso vai servir para o limite de integração. Claro, agora tu tens então que aqui agora é resolver uma integral de superfície. Tudo teria que estar parametrizado em termos dessa superfície. Né? Essa superfície C tem uma equação, esse é um plano, né? Ele tem um plano que é 3x mais 2z igual a 6. Então, tudo que tiver aqui, tu vai parametrizar em termos dessa superfície. Tu vai resolver a partir daqui uma integral de superfície. Como a gente resolve uma integral de superfície? Parametrizando a superfície. Tu tens que parametrizar essa superfície. Como parametrizas? Tu puedes usar as fórmulas, como está feito no livro. Eu vou fazer de outra forma, só para simplificar. Vou apagar aqui. Eu já sei que o rotacional é menos 2, menos 1, menos 2. Por favor, vejam se cometer algum errinho aí, tá? Então, eu calculo isso aqui. Agora eu quero parametrizar a superfície. Que superfície é essa? Essa superfície é um plano. Isso é um plano. A superfície é um plano. Não? Que seria, eu posso colocar o C em evidência e dizer que 6 menos 3x dividido por 2, que seria 3 menos 3 meio de x. Então, como a gente parametriza uma superfície? C é uma função de x, y. Então, eu posso usar tudo que eu conheço daí. Eu fiz no exercício passado, que coloquei no vídeo comentado, 3 formas de resolver esse tipo de exercício. Você escolhe a coisa que bem quiser. Qualquer. Tá? Então, uma forma seria parametrizar. Como parametriza? A forma mais geral. Se eu não me lembro a fórmula. Só me lembro, não sei se dá para ver, chegar esse aqui. Esse aqui. Que a integral de superfície é f vezes o vetor produto cruz dos tangentes vezes diferencial de área. Essa é mais geral, né? E essa aí, quando se aplica em alguns casos específicos, se obtém algumas outras expressões mais simples. Mas se você não lembra, usa essa aí, por si acaso não lembra. Quem seria R? R de x, y, que seria minha superfície, que é um plano. Então, já vocês sabem parametrizar plano, parametrizar cilindro, parametrizar esferas, paraboloides. Sempre que seja uma função dessas em x, y, eu sempre chamo x de x, y de y, e em z coloco a fórmula. Pronto, aí parametrizei. Está parametrizado. Quem seria R de x? A derivada. Por que eu uso isso aí? Porque eu uso a minha fórmula depois. Porque é que eu tenho que saber por que você vai derivar em x. 1, 0, menos 3 meio. Em R de y, igual forma. 0, 1, 0. E por que estou calculando isso aí? Porque eu tenho que resolver a integral de superfície, onde sobre um domínio, o rotacional, eu tenho que escrever em termos da parametrização, só que o rotacional agora foi, por acaso, um vetor constante. Mas se é uma fórmula com x, y, eu tenho que substituir. Falou alguma coisa, Cristian? Professor, desculpa a minha ignorância, mas da onde que o professor tirou o z igual a 6 menos 3x sobre 2? Ah, perfeito. No desenho, você tinha um cilindro e aqui a parte tinha isso aqui. A curva C era a interseção do plano com o cilindro. Correto. Então, essa aqui é a equação do plano. 3x mais 2y igual a 6. Se essa é a curva, essa é a superfície. Então, quando tu vai resolver uma integral de superfície,
tienes que ver cuál es la superficie y tienes que parametrizar esa superficie. La superficie es un plano, pues tú estás enxergando así. Tú estás enxergando vertical. Y lo que tú tienes aquí, acima de esa región, es un plano. Y ese plano tiene una ecuación. Si tú colocas en evidencia Z, se sería 6 menos 3x dividido por 2. Ese es UC. ¿Por qué coloco de esa forma? Porque voy a parametrizar. Si yo coloco de esa forma, eu sei que eso aquí en geral, cuando yo coloco evidencia UC, C es una función de x, y en geral. Entonces me aprovecho de eso para decir x es x, y es y UC es la fórmula. Eso es como la primera aula, como a gente parametrizar un paraboloide, cualquier función. Sim, sim. Não, tá certo. Obrigado. ¿Entendeu? Ok. Entonces, cuando parametrizo un eje, derivo en y, derivo en y. Eso aquí, repito, es una forma de realizar. Eso que me voy a colocar aquí, en que es r de x veces r de y. Tengo que calcular. ¿Cómo calculo? Ah, bueno. Pues aquí, r de x veces r de y. Y después tiro un módulo. ¿No? R de x y r de y es un producto vectorial y jk, dos vectores que están envolvidos, que fueron constantes en ese caso. Un 0 menos 3 medios, que es r de x, y r de y, 0, un 0. Son vector y jk, tres componentes. Pues aquí son constantes, pero en general no tienen por qué ser constantes. Entonces sería 0 menos eso, daría 3 medios. ¿No? 0 menos, aquí, en jota, 0 menos 0 y troco asignado sigue siendo 0, ¿no? Y en K, 1 menos 0, 1. Es su vector que está aquí, 3 medios, 0, 1. Más, disculpa, tiene que ser colocado. Ah, no, está bueno. Ahí no coloco módulo, porque la fórmula de integral de superficie no tiene módulo. Opa. ¿Cayó? Não, estamos escutando. Espera aí, parece que caiu o... Pode falar de novo essa última parte, professor? Espera aí. De novo. Bom, Isso. a fórmula de integral de superficie, o tú calculas un integral de superficie de f de s, ¿qué dice la fórmula? Es f veces eje de la parametrización sin módulo, porque es un campo vectorial diferencial de área. Aquí avaliado na parametrización. A fórmula de integral de superficie. Para calcular la integral de superficie, tú colocas el campo en términos de parametrización, solo que el campo aquí fue constante, el campo es rotacional, constante, mas si no es constante, tú querías que colocar en términos de parametrización ese x, ese y y ese z. Y aquí colocas ¿qué? Eso aquí. ¿Qué es aquí? R de x versus R de y. Por eso aquí R de x, R de y, tiré el producto escalar y no coloqué módulo, porque con módulo existe la fórmula con módulo más para campos escalares. Por eso, en la aula pasada, gente colocó todas las fórmulas. O sea, tiene que tener esa fórmula nada más. Cuando el campo escalar tiene una fórmula, cuando el campo vectorial tiene otra. ¿Está claro? ¿Entendió ahora? Sim. Y ahora, ¿qué es ese diferencial de área que se coloca aquí en la fórmula? Eso va a depender del chão, ¿no? Porque tiene la superficie aquí, y aquí en el chão está x, y. Entonces, ¿qué sería? Un dx de y. Dx de y, porque aquí aparece la superficie que me está delimitando. O está delimitada por un cilindro, ¿no? Tiene un plano, está delimitada por un cilindro. Eso aquí va a me servir para calcular los límites de integración. Por eso que você tiene que hacer diseño. Sin diseño no está valendo nada. Entonces, dx de y son las variables que están envolvidas aquí en la parametrización también. La parametrización fala de x, y, aquí sería dx de y. Si la parametrización fala de teta phi, aquí sería de teta de phi.
G de gato, teto, aquí sería D de gato, D de teto. Las variables que están envolvidas. Y a partir de ahí, es resolver una integral dupla do jeito que ustedes ya deben saber resolver. ¿Cómo se resuelve eso como integral dupla? Ah, bom. Primero, voy a echar esa continha aquí. Todavía menos 3, ¿no? Más menos un 0. Menos 2. Sería menos 5. Que cae fora, menos 5. E dentro fica dx dy. ¿Cómo você calcula eso ahí? Ahí ya expliqué en un vídeo varias formas en ese caso en particular. Porque você va a calcular aquí eso aquí. Voy a explicar. Porque você va a querer calcular aquí. Va a ser una integral onde a região de integração tem xy, delimitada pelo cilindro. E a equação dessa curva aqui é x quadrado mais y quadrado igual a 4. É a equação do cilindro, né? Mas no chão, em z igual a 0, é isso aqui. Então, como você resolve assim? Se você quer usar dx dy, você teria que colocar em evidência uma delas. Por exemplo, isso seria essa parte positiva, 4. Si você resolve isso aqui, lembre que a última tem que ter limite constante e a primeira limite é variável. Isso aqui eu não faria desse jeito. Se você coloca dy dx, assim, x varia como isso aqui é simétrico, essa função é simétrica, x variaria de 0 a 2, e y de aquí hasta aquí. Un cuarto, más tendría que multiplicar. Si você calcula ese pedazo só, multiplicaría por 4. Tendría que multiplicar aquí 4 veces x de 0 a 2, y de 0 a t a curva. De 0 a t a curva, de 0 a t a curva. Y varía así, de 0 a t2. Mas essa integral vai ficar um pouco chata, porque quando você integra aqui, vai ficar uma integral de substituição trigonométrica. Ou se você tem tabelinha, usa a tabela. Então, essa seria uma forma. Outra seria como a gente integra uma circunferência. Usando coordenadas polares. X é r cosseno θ, y r seno θ, y el diferencial de área, que sería de x de y, sería r de eje de θ. Entonces, você colocaría aquí igual de x de y sería eje de θ, que sería el diferencial de área. O 5 ficaría fuera. Y θ varía de 0 a t2pi, de 0 a 2pi, y el eje desde origen hasta la curva. La curva es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que vamos a decir eje igual a 2. Eje de 0 a 2. Resolvería eso ahí. De otra forma. La forma más simple en ese caso, por ser, lembrar simplemente que una integral dupla de diferencial de área, eso aquí es una área. Simplicidad, y eso aquí es área de una circunferencia de rayo 4, de rayo 2. Entonces, básicamente, la forma más simple de resolver sería así: menos 5 multiplicado por área de una circunferencia, que sería pi veces o rayo ao cuadrado. Pronto. No tenía que hacer ni eso, ni eso, ni eso. Era bem simple. Entendeu? Vocês, esse exercício tem muitas formas de ser resolvidos. Tem várias formas. Vocês têm que ver a teoria bem. Vejam os exercícios que a gente fez, que a gente colocou. Se entendem esse exercício que está no vídeo, isso é fácil. Eu expliquei os casos que mais se apresentam. Então, basicamente, ¿qué es un teorema de Stokes? Un teorema que me permite calcular una integral de línea. Mas en lugar de parametrizar la curva, yo tenía que parametrizar esa curva. Ya ven que yo no sé cuál es la ecuación de esa curva está en un espacio.
Eu teria que fazer uma interseção como fizemos nos primeiros tipos de exercícios. E depois parametrizar a curva que ficou, né, em termos de T. É resolver o primeiro conteúdo que a gente viu. Mas a outra forma é assim, muitas vezes esse primeiro conteúdo é complicado, então a gente pode usar desse jeito. E veja que se a gente dominasse essa teoria, ia ser simples, porque o único trabalho aqui, claro, além de entender o desenho, é calcular o rotacional, que foi um vetor, e esse aqui, que é um produto vetorial, e a integral é direta, porque isso aqui sai um menos 5, e integral disso era pi raio ao quadrado, isso era bem rápido. Mas, claro, para ser feito dessa forma, você teria que ter um pouco a teoria já um pouco mais clara, mais em conta na cabecinha, né? Então é isso. Pergunta até aqui? Alguma dúvida com esse exercício? Com o teorema de Stokes? Olha, que se é pedir... Não vou fazer isso para não poderia, porque eu não sei, muitos de vocês não sabem resolver integrais de linha. Eu sei que poderia pedir verificar. Verificar é calcular um lado, calcular o outro e ver se são iguais. Aliás, no segundo vídeo fiz um exercício assim. No segundo vídeo que foi colocado, tenho 2 vídeos de integral de Stokes de divergência, né? Aparece um exercício onde está resolvido, diz verificar teorema de Stokes, então resolver por ambos membros. Professor, Olha, só uma pergunta. Para aplicar o teorema, a curva tem que estar orientada no sentido anti-horário, certo ou não? certo, isso é importante. Então, e como é que eu não peguei a hora que o professor verificou que a curva estava no sentido anti-horário? Como que o professor viu? Tá certo, vamos ver. Como é que eu verifiquei isso? Na verdade, não verifiquei, deveria ter verificado, porque para mim era já... como a gente verifica que a gente está no sentido... Bom, só que fiz porque estava bem... Para mim estava claro assim, então... Tem várias formas. Verificar que está no sentido anti-horário. Porque a curva, quando você vê aqui, você tem que... Vou fazer isso aqui que é importante por acaso. Você pode pegar essa curva aqui, tem que ser... Se você vê um vetor normal L e você percorre, a curva tem que estar, a superfície tem que estar do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Para que esteja do lado esquerdo, a curva tem que ser percorrida assim, né? Mas percorrer assim, quando você resolve coordenadas polares, é equivalente a que você percorra assim. E quando você percorre assim, as equações são x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Quando você faz isso, você garante que está indo assim. Se fosse no outro sentido, ainda bem a pergunta, eu teria, por exemplo, que haver colocado, digamos, aqui era 2 cosseno θ, né? Desculpa, R. Y fue R... Aquí coloqué 0,2 pi, né? Porque me fui assim, né? Me fui nesse sentido de 0,2 pi. Mas, por exemplo, eu poderia parametrizar, se você vê aqui, por exemplo, quando, se eu dou o valor de t, de r de θ, ou de x de y, isso expliquei no vídeo, está um exemplo assim explicado, né? Pero si t for 0, coseno de 0, 1, estaría en un eje positivo. E y sería seno de 0, 0, estaría en un eje 0. Eje 0, siendo r un valor positivo, es un punto aquí. Y otro valor, aumento el valor de t, siempre en forma aumentando aquí. Aquí nunca puedo ir para atrás, aquí aumentando. Y veo cómo se percorre esa curva. En x, cuando do pi medio, coseno de pi medio es 0, 0r es 0. Seno pi medio 1 vezes R, R. Estoy en 0R, 0R. O sea que estaba aquí y vim para acá. O sea, yo percorri assim. Si percorro así no chão, aqui no chão é isso assim, estaria percorrendo aqui também, viu? Então, na verdade, foi de forma implícita que fiz isso. Deveria ter explicado. Outra forma é o seguinte. Você teria que... Onde está? Você tem que ver o vetor normal. Quem que é
¿Quién quiere R de x versus R de y? Ese vector, ¿quién quiere? Porque ¿qué vector es? Es un producto de los tangentes en la superficie. Y ese vector dio 3 medio, 0, 1. Yo tenía que ver na minha superfície para onde aponta esse. Se é para cima ou para baixo. Então, veja bem, o que acontece? Na superfície que a gente pegou, na superfície, se eu faço o desenho, vou pegar o desenho inicial, que é esse aqui. Minha superfície é essa aqui, um pedaço, né? Eu posso calcular esse vector em qualquer ponto do plano, em qualquer ponto. Em particular, posso pegar um aqui, porque é um valor conhecido. Aqui conhecido, aqui, eu sei que x é 0, que y é 2, porque era a circunferência real de 2, e o z como era a equação do plano, é 3 menos 3 meio de x, quando x é 0, aqui está valendo 3. Esse é o ponto. Eu posso pegar um ponto qualquer no plano, E nesse ponto, calculo esse vetor. Só que e substituyo nesse vetor x por 0, y por 2 y z por 3. Só que aqui deu um vetor constante, não vou substituir nada. Mas se esse R de x versus R de y dá um vetor com x, com y, sei lá, z com z, eu substituiria x, z, y e z por esse valor. E vejo, a partir daqui, para onde aponta esse vetor. Esse vetor aponta para onde? 3 meio 0, 1. 3 meio é 1,5. 0 para y é para cá. E 1 para z é para cima. Ou seja, que esse vetor aponta para cá. Está indo para cima da superfície. Ou seja, que se eu tenho um plano assim, ele está apontando para cima. E o plano está desse lado, porque ele está percorrendo assim. Então, veja bem que ele está assim, ele está apontando para fora da superfície, nesse caso aqui. E a superfície, nesse caso, está do lado esquerdo. Se eu percorro assim, estou percorrendo aqui no chão assim, percorro assim, o vetor normal está para cima e minha superfície está do lado esquerdo. Então está certinho. É bom essa pergunta, pero é bom, essa pergunta é importante. Mas aí pode verificar, sempre calculando isso aqui, porque a direção, sobretudo no teorema da divergência, a direção certa é aquela que aponta para fora. Aqui não dá para ver que é fora, porque aqui não é um cilindro limitado. Aqui é mais simples ver pela curva embaixo, porque quando a gente percorre embaixo em sentido anti-horário, a gente está percorrendo a superfície, de tal forma que ela sempre fica à esquerda. A gente nesse caso não pode falar de fora nem para dentro, porque não tem fora nem dentro. Que estaríamos percorrendo a curva de tal forma que a superfície fique sempre do lado esquerdo. Fora e dentro é no teorema da divergência. Tá bom? Tá certo? Alguma pergunta? Entendi, professor. Muito obrigado. De qualquer jeito, aí você me pergunta e eu respondo via WhatsApp quando aí está o monitor também, podem perguntar tranquilo. Vou com um exemplo com outro exercício, teorema de divergência, para esclarecer também esse negócio. O exercício do teorema de divergência, estamos falando da prova, então são dicas do exercício da prova do semestre passado, né? Isso foi no semestre passado. Tem um campo, exercício 2, P2, P3, exercício 2. Tem um campo, calcule o fluxo do campo x, y, z. O campo é x, y, z. A fórmula já está dada, pode ser qualquer expressão, só que como são integrais complicadas, triplas, sempre a gente coloca superfície simples, né? Superfície está formada no primeiro octante, o x quadrado mais y quadrado, mais z quadrado igual não, essa é outra coisa. Não, desculpa. Primeiro octante. Aqui.
Aqui, esse exercício estaria faltando dizer alguma coisa. E eu vou dizer por quê. A través da superfície, esse no primeiro octante, formada pelo, aí está, eu vou corrigir. Vou corrigir uma coisa aí para que fique claro. Aí não está claro. Pela porção, não, aí tá. Aí vamos verificar porque seria muito chato resolver assim. Eu acho que eu esclareci isso no semestre passado. Já vou deixar assim para esclarecer completo. Então, lá, tem um campo, me piden calcular o fluxo a través da superfície no primeiro octante formada por esse plano. Primeiro, então, você vai calcular um fluxo. Se você vai calcular um fluxo, vai usar teorema de Stokes? Não. Teorema de Stokes não tem nada a ver com integral de superfície. Teorema de Stokes para calcular integral de línea. Teorema de divergência para calcular integral de superfície. Então, aqui está sendo pedido um integral de superfície. Não pode usar teorema de Stokes. Ve que o exercício não diz para usar teorema de divergência. ¿Entendeu? Então, você, para calcular o integral de superfície, você pode calcular ou a definição de superfície ou pelo teorema da divergência. Como está assim, aí não acho que é para aplicar teorema de divergência, eu aplicaria teorema calculando a superfície normal. Por quê? Vou explicar por quê. Vamos fazer um esboço, um desenho. Podem perguntar, tá? Abram o microfone. Vamos fazer um esboço. Esse que está aí é um plano. Para plotar um plano, basicamente a gente faz duas variáveis iguais a zero. Então, se x não for zero, c é 6. Suba que esto sea 6. Aqui, 6. 6 em z. Quando y c for zero, x é 3. X é 3, aqui. X. E em y igual a 2. Por aqui. Essa aqui é a superfície S. E está sendo pedido calcule o fluxo no primeiro octante a través da superfície formada por esse plano no primeiro octante. Calculando o fluxo. Calcula o fluxo. Para calcular o fluxo, a gente pode usar a definição de integral de superfície ou o teorema de divergente. Está claro? Agora, quando usar um e quando usar outro? Se dizem para aplicar o teorema de divergente, não tem como. Você tem que usar o teorema de divergente. Mas, se não é dito isso, você calcula a integral de superfície como você sabe. Entendeu? Está claro que aí? Estou falando... Sim, professor. Não, Sim. claro. Ok. Quando... Vou deixar esse exercício de comentário. Eu acho que era assim mesmo. Quando usar o teorema divergente? Então, para isso, eu vou recomendar também que vejam o primeiro vídeo que eu fiz desta parte. Esse primeiro vídeo é importante. Vou comentar aqui rapidamente. No primeiro vídeo que eu coloquei aí, foi calcular a superfície através do paraboloide que tem uma equação no primeiro octante acima do plano C igual a 1. Ou seja, o fluxo através de um paraboloide acima do plano C igual a 1. Então, usando o teorema do divergente. Pidieron usar o teorema do divergente. Para a gente, lembrem isso aqui, para a gente usar o teorema divergente,
teorema divergente me diz, calcule uma integral de superfície usando uma integral tripla do divergente do campo. É uma integral tripla. Onde esse sólido tem que ser um sólido limitado. Não, tem que ser fechado, limitado. Não tem, em qualquer direção que eu avance, x, y, não sei, não posso ir até infinito. Tem que ser limitado. Se eu vejo esse paraboloide, esse paraboloide vai para baixo, me pedem calcular a integral de superfície, esse paraboloide, mas acima de c igual a 1. Não me estão dizendo que c igual a 1 forma parte da superfície. Calcular a superfície através do sólido, que está formado pelo paraboloide. Entendeu? Então, quer dizer que por baixo, isso não está limitado. Como não está limitado, não posso aplicar diretamente o teorema do divergente. Mas como me pedem usar o teorema do divergente, está sendo pedido, o que a gente faz? Isso aqui está explicado no primeiro vídeo, por favor, vejam isso. A gente que faz, fecha isso aqui, digamos aqui que seja uma superfície S, então eu fecho, eu chamo S2 uma tampa, uma tampinha, que já não sabemos calcular tampinha porque foi explicado no vídeo passado que eu coloquei. Então, eu vou chamar de S2, esse que é o paraboloide unido com a tampinha. Entendeu? Então, se eu chamo S2 de o paraboloide unido com a tampinha, a esse C2, no esse C2, eu posso calcular o teorema divergente, o fluxo através desse C2. Porque o fluxo, através que passa? Através do paraboloide que é a tampa. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Se o sólido é aberto, você tem que fechar ele. Fechar ele. Então, calcula esse C2. Você pode calcular isso aqui usando o teorema divergente, porque você tem uma região fechada. Uma região fechada. E quando a região é fechada, é uma integral tripla que você vai usar. Uma integral tripla. Esse e esse 1, esse é uma integral de fluxo através de um paraboloide. E esse 1 é uma integral de fluxo através de uma tampa. Isso você sabe calcular, isso você sabe calcular. Perdão, isso aqui está sendo pedido. Está sendo pedido calcular a integral de superfície através do paraboloide. Essa que está sendo pedida. Mas você não usando o teorema divergente. Como você quer usar o teorema divergente, você não pode calcular isso de forma direta. Para usar o teorema divergente, você tem que fechar. Então, fechou a tampinha. Essa aqui, como está fechada, você pode calcular com o teorema divergente. Essa aqui é a que você quer calcular. E essa aqui é a integral de fluxo de uma tampinha que já fizemos de 3 vezes diferentes no vídeo passado. Então, quer dizer que a integral de superfície que você quer calcular vai ser integral de superfície de S2, que calcula aqui o teorema divergente, menos a integral da tampinha. Isso aí é importante. Vejam o primeiro vídeo que está explicado com detalhes de cada cálculo. Isso aí, olha com isso, vou colocar com isso aí, tá? Vou fechar, vou abrir. Então, moral da história. Para a gente aplicar o teorema divergente, a gente tem que estar sendo pedido calcular uma integral de superfície, tem que ser pedido uma integral de superfície, e o sólido tem que estar fechado. Se não está fechado, a gente fecharia. No caso do paraboloide, fecho com uma tampinha que é bem simples. Quando fecho, tenho um sólido fechado, calculo o teorema divergente, que é fácil, uma integral tripla. Como estou adicionando uma tampinha, tenho que sustrair depois a integral de fluxo dessa tampinha. Porque quando coloco a tampinha e calculo o teorema divergente, ele me está calculando o fluxo ao longo da tampinha e do paraboloide, das duas. Mas eu não quero fechada, foi pedida somente do paraboloide. Então, tenho que tirar o fluxo da tampinha que adicionei inicialmente. Não sei se foi explicado, se ficou claro. Tentem ver o vídeo 1, que está feito desse jeito, né? E vou aplicar esse outro aqui.
para no confundir. Entonces, vean así. Calcular el integral de fluxo, calcular un fluxo, calcular un fluxo a través de la superficie dada por esa ecuación, que es un plano, no primero o quitante. Calcular un fluxo. ¿Está siendo pedido usar el teorema divergente? No. Entonces, eso es opcional. Yo veo si quiero usar el teorema divergente o no. En ese caso, como es un fluxo somente a través do plano, se eu quiser usar o teorema divergente, eu tenho que fechar algum sólido. E para fechar isso aqui, eu teria que adicionar a parede que está aqui, porque seria um tetraedro, né? Teria que adicionar esse plano, teria que adicionar o chão e teria que adicionar esse outro. Para aplicar o teorema divergente, eu teria que fechar. Então, em lugar de tapar com uma tampinha, teria que tapar com um triângulo, outro triângulo. 3 triângulos. Depois que tape aí, teria que aplicar o teorema divergente, já o sólido fechado, mas depois teria que retirar o fluxo desse 1, desse 2 e desse 3. É mais longo aí é bem mais estranho. Pode ser feito, mas por que eu vou calcular tudo isso se não está sendo pedido usar o teorema divergente? Como o teorema divergente atrapalha, a gente não vai atrapalhar. Então, aqui este exercício, basicamente, não é um exercício de teorema divergente. É um exercício para calcular o integral de fluxo. Isso aqui. Isso que está sendo pedido, calcular um fluxo. Não tem por que aplicar. E como calcula um fluxo? Ah, belezura, isso é bem simples. Isso já vimos. Como se calcula um fluxo? Integral de fluxo. A gente parametriza a superfície, tem que parametrizar a superfície, escreve tudo em termos da parametrização, vamos chamar RDV, e multiplica. Isso aqui é um campo escalar. Não. Como foi pedido? Deixa eu ver como foi no exercício. Calcular. Ah, aqui tem um campo vetorial aqui na frente. Ah, tá. Esse F é um campo vetorial, aqui está. Então, aqui na verdade é assim. Portanto, eu tenho que usar a fórmula de eje de U vezes eje de V de U de V. Esse é similar ao anterior. Igualzinho ao que acabei de fazer. Mas para fazer isso aqui, você teria que parametrizar a superfície. Está me entendendo? Isso aqui é importante, olha. Caiu o negócio. Professor travou? Professor, acho que ele travou. Já deixa que eu movi o cabo do. Movi o cabo do. Deixa aqui ver como que eu faço. Deixa aqui. Vou usar o celular, tá? Então, veja bem. Desculpem aqui, tá? Só que não vai ser gravado aquela outra parte. Veja bem. Aqui, então, tenho uma superfície que é um plano e eu tenho que calcular o integral de superfície, como a gente sabe. Não é teorema divergente. Por quê? Primeiro, não foi pedido. Segundo, se fosse pedido, eu teria que fechar todo, mas seria mais complicado. Não vou fechar. No integral de superfície, a gente calcula com a fórmula de integral de superfície. Como é? Essa aqui, veja que não tem módulo aqui. Tem módulo é quando um campo escalar, mas esse aqui é um campo vetorial. Entendeu? É um campo vetorial. Então, o que tenho que fazer é parametrizar. Parametrizar o quê? Estou ligando aqui. O que vamos parametrizar? Parametrizar a superfície. Que é a superfície? Um plano. Ah, isso acabamos de fazer. Então, vamos parametrizar um plano. O plano é Z igual 6 menos 2x menos 3y.
Esse é o plano. Cadê? Que tá difícil para mim. Desculpa aí. Esse é o plano. Deixa eu estar ligando o computador. Como parametrizamos um plano? Me digam aí. Como parametrizamos isso aí? Vamos a fazer. É uma função em termos de x, y. Como a gente parametriza uma função em termos de x, y? Chamando x de x, y de y e z a fórmula. Igual. Aqui já acho que eu já vou mostrar. Quem é de x, y? Você pode usar x, y em lugar de v, né? É o que a gente usa quando está o z em evidência. X é x, y é y e z é isso aí. Então você tem a sua parametrização. Espera aqui. 1, 2, 3, 4. Você parametriza. Depois que parametriza, você calcula R de x, que é derivar em x. 1 menos 2. 1, 0, menos 2. R de y, 0, 1. Calculo o produto vetorial e du de x seria agora a região de integração. No exercício anterior era uma circunferência, agora vai ser um triângulo. Esse aqui, o D, vai ser agora um triângulo. Agora não vai precisar coordenadas polares. Você não precisa coordenadas polares. Você o que precisa seria encontrar a equação dessa reta aqui, que como chamo isso de Z, e isso é X, ou digamos assim, desculpa, no chão é XY. XY. Nesse caso, Z é 0. Se Z é 0, a equação fica 2x mais 3y igual a 6. Essa é a equação. Que você vai ter que colocar em evidência o y, que seja 6. Ai, parecido ao anterior. Opa, igualzinho ao anterior. 2 menos 2 terços, parecido. É similar ao anterior. Aqui não vou fazer mais. Aí eu acho que você tem capacidade de fazer isso aí. Deixa eu ver que já está entrando de novo. Então, esse exercício aí não é um exercício de Teorema de Oriente, é um exercício para ser realizado usando integral de superfície normal. Foi mais fácil, hein? Seguramente eu vou colocar um exercício de divergente, um exercício de Teorema de Green. Agora eu acho que sim. Agora foi, né? Agora eu vou colocar isso aqui. Alguma pergunta, por favor? Sem pergunta, professor. Tá, então, bom, já estamos quase na hora, né? O primeiro exercício era calcular uma área. Vamos montar rapidinho esse aqui. Professor, ao final da aula, você pode também deixar recomendado alguns exercícios do livro para a gente fazer antes da prova? Cara, o exercício façam tipo primeiro do livro. Eu não vou tirar de outro lugar. O que eu vou fazer? Vejam, qual é o que eu diria para vocês. Façam os exercícios do vídeos, vejam esses 2 vídeos. Vejam os 2 vídeos, vejam o trabalho. Esse aqui e similar vai sair a prova. Entendeu? Só vou mudar o número ou superfície, vai cair daí. Entendeu? Não vou inventar nada. Vou colocar exercícios similares ao que estão no livro, similares aos vídeos, porque eu quero que vejam esses vídeos. Vocês não gostam de ver vídeos, e os vídeos têm todo o que eu coloco nas provas, estão nos vídeos. Só que eu vejo, sabe que a gente sabe se vocês entram no vídeo ou não, né? Eu no Moodle eu posso ver quem entrou no vídeo e quem não entrou. Aí eu vejo que ninguém entra, e eu, poxa, como é que vou entrar um momentinho aí? Mas aí está a chave de tudo, no vídeo. Então, de onde vai sair a prova? 2 vídeos, 2 que coloquei aí no Moodle, e se
com alguma variação do que estão propostos no livro, os primeiros do livro. Similar a isso. Não vou colocar de outra forma. Tá bom? Então, vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Beleza. ¿Coloco esa grabação? Ou não coloco? Parei. Então, ¿tienen alguma pergunta? Você sempre participa nos mesmos. Vocês não devem ter problema na hora de dar alguma ajudinha no final. Vocês sempre estão participando. Bom, então é isso. Qualquer coisa me escrevem ou com a monitora, tá bom? Beleza, professor. Então, tchau. Deus abençoe e na próxima sexta, então, a prova do mesmo jeito. A prova do mesmo jeito da outra, né? Começa meio de meio, né? Isso, igualzinho. Beleza. Tá bom. Valeu, professor. Boa semana. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigada. Ok. Tchau, professor. Tchau, Marcelo.